em meio às ameaças. As 12 tribos tinham a capacidade de ter filho, mas 11 delas disseram para si mesmo: eu não vou sonhar em ter filho, porque para que eu vou ter filho? Porque se logo nascer, esse filho está condenado à morte. Mas houve um da tribo de Levi que disse que mesmo em meio às ameaças, eu vou sonhar, porque eu sei que eu tenho um Deus que pode livrar de todas as ameaças. Olha que lindo. Você pode estar vivendo grandes ameaças na sua vida, mas Deus manda te desafiar nesta noite de dizer: sonhe, mesmo que as ameaças sejam ameaças de morte, porque eu posso mudar a história disso. Aleluia! E quando você é capaz de sonhar em meio às ameaças, Deus também se sente capaz de proteger o teu sonho realizado. Diga para o teu irmão: você é capaz de sonhar? Mesmo no meio das ameaças? Se você for capaz, Deus é capaz de mover os seus sonhos. E a tribo de Levi teve alguém ousado que sonhou. Mas talvez muitos disseram: para que você sonhar? Você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem faculdade, você não tem isso, para que você vai sonhar? Você vai querer ter isso como? Se a sua família não tem recurso. Talvez alguém disseram para a tribo de Levi: não, nem queira ter filho, porque vai ter filho, se nascer homem, vai morrer. Mas ela disse: não, eu sei quem eu creio, mesmo que os recursos que eu tenha seja pouco, mas a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu quero profetizar para você: não olhe para as ameaças, olhe para o Deus que você tem, que é capaz de manter vivo o teu sonho. E ela, a mãe dessa criança que eu vou falar, ela sonhou. Não somente sonhou, mas também ela concebeu. E concebeu ele com um filho. E não somente o concebeu, mas também o protegeu por um certo período. Mas a Bíblia diz que ela conseguiu esconder somente por 3 meses. E depois ela teve que fazer algo que aos nossos olhos parece que Deus não estava na história, mas Deus estava trabalhando na história. Porque Deus não trabalha segundo a nossa vontade, Deus trabalha segundo a sua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aqui nós vamos falar de um homem chamado Moisés. E Moisés vai ter 3 fases da vida dele, de períodos de anos, mas também 3 fases que ele vai aprender coisas na vida dele. Porque Moisés, quando ele foi criado no Egito, deixa eu antecipar um pouco. Quando Moisés foi criado no Egito, ele foi criado com a melhor educação do mundo. Há muitas pessoas que dizem que Moisés não sabia falar, que quando ele chegou para Deus e falou assim: Deus, eu não sei falar. Muitas pessoas dizem que quando ele disse que era pesado de língua, disse que ele era gago. Isso é uma mentira, irmãos. Moisés não era gago, nem tampouco ele não sabia falar. Moisés era um homem extremamente eloquente. Pastor, prove isso. Abra lá em Atos 7:22, depois eu vou voltar aqui. Atos 7:22. Eu estou colocando só a introdução desse texto para quem começar a entrar dentro da palavra. Atos 7:22. Olha o que o texto diz. Moisés foi instruído em toda, diga comigo, toda. Então não faltou nada, correto? Não é toda, é toda. Toda a ciência do Egito. Ou seja, Moisés sabia sobre mumificação, matemática, irrigação, arquitetura, tudo aquilo que envolve ciência, Moisés sabia. Então não era uma pessoa que não tinha nenhuma falta de cultura, sem instrução. A Bíblia diz também que ele era poderoso em palavras. Poderoso em palavras é uma pessoa eloquente, irmãos. Poderoso, forte em palavras, sabe falar, sabe expressar. E também em obras. Ele não era obra de Deus porque ele estava no Egito. Ele era arquiteto, construtor. Tudo que o Egito tinha de melhor, esse jovem, como criança, foi instruído durante 40 anos. Então imagine ele, o que ele se achava dele? Que ele era poderoso. E Deus
ia trabalhar na vida de Moisés de uma maneira tremenda, eu vou provar isso para você. Porque Moisés, na primeira fase da vida dele, ele achava que ele era tudo. Na primeira fase da vida dele, ele achava que ele era tudo. Na segunda fase, ele entende que ele não era nada. E na terceira fase, ele entende que Deus era tudo. Porque ele teve 3 períodos de 40 anos, eu vou provar isso para você já. Mas vamos entrar no texto agora. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: não podendo mais esconder, tomou a arca de junco, e abençoou com betume e fez. Pegou do menino, pôs junto aos juncos a borda do rio. Eu já vi muitos pregadores, eu não estou aqui para condenar, não, irmãos, eles estão certos. Muitos pregadores dizem que Moisés passou de manhã de escravo na mão da Hebreia, a príncipe no final da tarde. É uma verdade. Ele passa por algum certo período de tempo de escravo para príncipe. E não é mentira, porque quando estava na mão dela, da mãe dele, Joquebede, na mão dela, ele era escravo. Quando ele colocou no rio, ele passa a estar sozinho. E Deus condiciona ele para ser príncipe. E quem nessa noite crê numa palavra dessa que Deus pode mudar a pessoa? Aleluia! Agora, pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus nos chamou para ser príncipe, sim ou não? Sim. Príncipe e princesa. Essa é a parte bonita do texto. Mas entre o que nós éramos e chegarmos a ser, existe um intervalo. E esse intervalo chama um período intermediário, que é esse período que muitos de nós não queremos viver. Porque o texto diz que, olha, vamos ler o texto para que você entenda bem melhor. Lá no finalzinho do versículo 3 diz: pois nos juncos a borda do rio. Qual é esse rio, pastor? O rio Nilo, um rio perigoso, um rio que tinha muitas ameaças de animais ferozes, crocodilos, animais muito ferozes naquele rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam à borda do rio, e ela viu a arca ao meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino o quê? Chorava. Nesse intervalo de escravo para príncipe, ele passou coisas que muitos de nós não queremos passar. Isso chama cruz, irmãos. Primeira coisa que ele passou: abandono. A mãe dele teve que abandonar. E tem muito crente que não gosta de sofrer isso, mas isso é a cruz que nós vamos levar, porque isso chama renúncia na nossa vida. Segunda coisa que ele sofreu, entre aspas, perigo de morte. Estava ali no Rio Nilo sozinho, uma criança indefesa, prestes a ser devorado por animais ferozes. Sofre perigo. Terceira coisa, pastor: chora também. Porque nós vivemos hoje uma crise no Evangelho, irmãos. Que é o Evangelho triunfalista. Você é escravo de manhã, de noite você é príncipe, mas esquece de falar do período intermediário, que você vai chorar, que você vai passar por período de morte, mas Jesus está com você a todo tempo, porque Ele é uma promessa para você. Aleluia! O maior problema é que muitas vezes a pessoa não, mas poxa, eu achei que Deus estava comigo, só porque você está passando por uma luta, por uma dificuldade, parece que Jesus está com você. Muito pelo contrário, Ele está com você, preservando você de um mal maior acontecer na sua vida. Mas isso não nos isenta de passar por dificuldades, de passar por abandonos, de passar por isolações, de passar por perigos e até passar por desprezo, entre aspas. Mas eu quero te dizer e garantir uma coisa: Deus tem uma promessa para a tua vida, e quando Ele tem promessa, Ele vai se realizar. Aleluia. E eu vejo agora no versículo 11 desse mesmo capítulo, e aí aonde eu quero começar a pregar sobre a vida de Moisés. Moisés, no versículo 11 do capítulo 2, diz assim: e aconteceu que naqueles dias Moisés